Nos últimos dias, o noticiário trouxe à tona algo que mexeu com muita gente: o aumento da sensação de insegurança profissional no Brasil. De um lado, empresas anunciando cortes, ajustes e reestruturações. De outro, uma pressão cada vez maior por produtividade, metas inalcançáveis e a sensação constante de que, mesmo fazendo muito, ainda não é suficiente. Relatórios recentes mostraram que trabalhadores em diversas áreas estão vivendo mais estresse, mais sobrecarga e uma angústia silenciosa de não saber o que o futuro reserva. E isso não é apenas um dado econômico, é uma ferida emocional coletiva que se abre dentro das pessoas que dependem do trabalho para viver e, muitas vezes, para sobreviver. Essas notícias, repetidas dia após dia, criam um conflito interno devastador. O medo de perder o emprego, a comparação com quem parece estar melhor, a sensação de que o esforço não está sendo recompensado. É como olhar para a própria trajetória e sentir que, apesar de toda a dedicação, algo sempre escapa. Uma promoção que não veio, um reconhecimento que nunca chegou, uma oportunidade que sumiu. E de repente, o trabalho, que deveria ser fonte de propósito, vira fonte de ansiedade. E a carreira, que deveria expandir horizontes, começa a estreitá-los. O coração aperta, a mente acelera, e surge a pergunta que ninguém tem coragem de fazer em voz alta: será que eu não sou bom o suficiente? Mas existe uma verdade que o mundo não conta, mas Deus lembra. O trabalho não define quem você é. Ele apenas revela quem você está se tornando. O problema não é trabalhar, é esquecer por que trabalhamos. Esquecemos que prosperidade não nasce numa planilha, mas num coração alinhado com um propósito maior. Esquecemos que carreira não é corrida, é construção. E esquecemos que Deus não nos criou para sobreviver a jornadas, mas para florescer dentro delas. É nesse ponto que a palavra nos confronta e nos cura. Em Colossenses 3:23 lemos: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Esse versículo não é apenas um conselho, é um realinhamento. Ele nos tira da escravidão da performance e nos devolve ao centro da identidade espiritual. Quando entendemos que nosso trabalho é expressão de quem somos em Deus e não pagamento de uma dívida com o mundo, algo poderoso acontece. O peso diminui, a visão clareia e o coração volta a respirar. Esse texto nos ensina que prosperidade não é ter mais, mas ser mais. Prosperar é crescer por dentro antes de crescer por fora. Prosperar é desenvolver caráter antes de desenvolver currículo. Prosperar é construir raízes antes de pensar nos frutos. E é por isso que tantas pessoas que ganham muito continuam vazias. Porque riqueza sem propósito é só ilusão bem embalada. E se você olhar ao redor, verá algo curioso nas notícias da mesma semana. Enquanto há quem esteja perdendo espaço no mercado, há outros que estão reinventando carreiras, criando novas habilidades, se posicionando em áreas promissoras, investindo em si mesmos. O cenário econômico é o mesmo para todos. O que muda é a postura de cada um. E postura nasce do espírito, não do salário. A pessoa que prospera não é a mais inteligente, é a mais intencional. Não é a que corre mais, é a que cresce melhor. Não é a que acumula títulos, é a que acumula sabedoria. Mas para alcançar essa prosperidade, precisamos vencer um inimigo silencioso: a comparação. Parceira fiel da ansiedade, ela destrói autoestima, sabota talentos, paralisa sonhos. Você olha o sucesso alheio e acha que está atrasado, quando na verdade está sendo preparado. Deus trabalha em ritmos diferentes. O jardim do outro pode florescer hoje, mas o seu pode estar criando raízes profundas para durar mais. O mundo valoriza velocidade, Deus valoriza profundidade. E profundidade é o que mantém alguém firme quando as crises chegam. Por isso, quando as notícias contam que o mercado está instável, que empresas estão cortando custos, que vagas estão diminuindo, que o futuro
incerto. Essa mensagem não deve ser recebida como sentença, mas como convite. Convite para amadurecer, para reorganizar prioridades, para se reposicionar com coragem e fé. É nesse exato ambiente de caos que Deus faz florescer pessoas improváveis. Prosperidade verdadeira nasce em terrenos onde muitos desistem, mas poucos permanecem. E sim, existe também uma aplicação prática, porque fé sem ação é apenas idealização. Em tempos como esses, sabedoria profissional se torna tão importante quanto sabedoria espiritual. Isso significa investir em atualização, buscar novas competências, entender os movimentos do mercado, observar tendências e, principalmente, reinventar-se quando necessário. As notícias do mundo dos investimentos mostram empresas apostando em inovação, tecnologia e adaptação, não por luxo, mas por sobrevivência. E isso vale também para nós. Quem não se adapta se perde, quem se reinventa prospera. Mas essa reinvenção, quando guiada por Deus, deixa de ser medo e se torna missão. No auge desta mensagem, quero te entregar a frase que sintetiza tudo. O trabalho aperta, mas o propósito expande. Porque é isso que você precisa lembrar quando o cansaço bater, quando as incertezas vierem e quando o noticiário fizer você duvidar do seu próprio caminho. Se você trabalha apenas por contas, vai cansar. Se trabalha pelo propósito, vai crescer. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu que precisava ouvir isso hoje, deixe aqui nos comentários. Quero prosperar com propósito. Curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal para caminhar comigo nessa jornada onde fé, carreira e prosperidade se encontram. Porque no fim, o trabalho sem propósito desgasta a alma, mas o propósito com fé transforma qualquer esforço em crescimento. E lembre-se, prosperidade não é o que o mundo te dá, é o que Deus constrói dentro de você. Quando o espírito floresce, a carreira acompanha. Quando o coração se alinha com o céu, os caminhos na terra se abrem. E quando você trabalha com propósito, não importa o cenário. Você não apenas sobrevive, você prospera.